Bom, pessoal, então a gente vai agora já caminhando para o final desse nosso curso, certo? Então, a gente viu bastante coisa até aqui e agora a gente vai ver um pouco sobre Docker Compose. O que é o Docker Compose? Como você já deve ter imaginado, numa arquitetura, quando a gente utiliza aí microserviços, então você deve imaginar que assim, você deve ter vários containers, várias imagens e como de repente eu posso criar uma composição de containers, né? Os famosos composite, né? E aí existe até alguns conceitos quando você está ali quebrando seus microserviços, de criar microfunções, depois juntar essas funções no macroserviço. Existem vários componentes que a gente pode utilizar nesses modelos de arquitetura com microserviços. E o Docker Compose ele pode ter um papel muito legal nesse sentido. Então o Docker Compose é um utilitário que já vem dentro do Docker hoje em dia, né? Então, se eu não me engano, a distribuição que a gente já está utilizando aqui já tem o Docker Compose dentro dele. E a gente vai entender mais ou menos como que a semântica dele funciona, certo? Então, só para a gente ver aqui. Então, vamos lá, pessoal. Nesse nosso exemplo aqui, o que a gente vai ter é o seguinte. A gente vai ter um Docker Compose, certo? Então, esse Docker Compose aqui, ele é basicamente um arquivo onde a gente define como que vai funcionar os nossos containers, certo? Então aqui eu vou ter esse arquivo, certo? Que aqui é um cara que permite eu poder ali criar quais são todos os, através de um único arquivo, eu poder criar vários containers de uma única vez, e ali, claro, chamando cada container respectivo a sua imagem, né, ao que diz respeito. E aí, então, para isso aqui a gente vai ter um arquivo, né, que a gente chama de Docker Compose, certo? Então, deixa eu colocar aqui esse cara aqui. Deixa eu escrever aqui melhor, mais rápido. Então, esse cara aqui vai ser o Docker Compose. Então, Docker Compose é um arquivo YAML, certo? Que tem essa incumbência de definir qual que é a estrutura que a gente vai ter, né, de containers aqui dentro dele, certo? Bom, e aí de uma maneira geral, o que esse meu Docker Compose ele tem dentro dele, certo? Então, nesse exemplo aqui nosso, o que a gente vai fazer é o seguinte. Ninguém vai precisar programar nem nada, tá? A gente tem um exemplinho aqui já pronto, até porque eu não sei qual que é o background seu que está assistindo esse curso. Você vem de desenvolvimento, vem mais de infra, então prefiro deixar isso aqui pronto, certo? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai ter um componente aqui de banco de dados, a gente vai usar o Redis, né, como nosso banco de dados, certo? Aqui totalmente baseado numa imagem, num container, certo? Redis. E a gente vai ter uma API, um microserviço baseado que expõe uma API REST escrita em Python usando Flask como framework, certo? Então a gente vai ter aqui um microserviço escrito em Python que vai estar disponível aqui para a gente, certo? Então vamos aqui. Então essa aqui vai ser a estrutura do meu Docker Compose, certo? E é basicamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês nesse capítulo a partir de então. Então, isso aqui vai ser a minha aplicação Python com Flask. Ok? Opa, vamos lá. Então, isso aqui vai ser o que a gente vai utilizar para demonstrar o que a gente tem aqui para a gente aprender como utilizar o Docker Compose, beleza? Então, vamos aqui na parte prática agora. Então aqui agora eu vou fazer a mesma experiência que você tem aí no curso online. Então eu vou fazer o download aqui do Compose, certo? Esse meu arquivo. Vou salvá-lo. Então ele já salvou ali na minha pasta de downloads. Então eu vou aqui no meu terminal agora. Então eu vou fazer aqui o cp. Eu penso aqui do meu downloads. Compose zip. Vou copiar para cá, para essa pasta. Então aqui eu só fiz via linha de comando, que eu poderia fazer via drag and drop lá com a janelinha visual, só para ser mais rápido, ok? Bom, então aqui vou fazer o unzip do meu compose.zip, certo? Então aqui ele criou a pasta chamada compose. Então vou entrar no meu compose e aqui eu tenho a estrutura, né, desse meu projetinho aqui. Deixa eu dar aqui um apt sudo
essa máquina que é bem limpinha, essa VM. Install tree. Esse comandinho aqui é bem legal só para a gente ver a estrutura desse nosso diretório, beleza? Primeira vez que eu, só por curiosidade, primeira vez que eu uso o comando tree ainda é do DOS. Não sei se você fala DOS ou DOS, que é mais antigo, né? Então, aqui ó, tree. Agora a gente tem aqui. Então esse aqui é o nosso projeto. Então eu tenho aqui dentro, eu tenho uma parte chamada app. Dentro dela eu tenho um arquivo chamado requirements. No caso aqui, o meu código fonte em Python, certo? Que é o meu app, certo? E um Dockerfile aqui, beleza? E na raiz aqui desse meu projeto eu tenho o meu Docker Compose. Então primeiro vamos ver rapidamente aqui só a parte da nossa aplicação Python aqui, certo? Então, longe de mim aqui querer transformar e ensinar Python para vocês nesse momento, mas assim, se a gente for olhar aqui o que esse cara faz aqui, deixa eu colocar aqui, ó, vim app Python, certo? Então isso aqui é basicamente um código fonte Python, que aqui ele utiliza, como eu falei para vocês, o framework Apache Flask, né, e o Redis. E aqui basicamente eu tenho uma API que é o barra, certo? Esse barra aqui, quando eu chamar esse meu endpoint, ele vai ali fazer uma operação dentro do meu Redis, vocês vão chamar ali o meu Redis, e quando ele faz um boot aqui nesse meu ambiente, ele só vai fazer o bind aqui para o IP, né, 000, qualquer um, e a porta que ele vai fazer o bind ali é uma variável de ambiente port, né, que é o que ele espera ali como parâmetro da gente. Beleza. Bom, então a gente já sabe o que esse cara aqui faz. E aí o que esse arquivo de requirements, só para matar sua curiosidade, o que esse cara aqui faz? O requirements, para quem utiliza Python, ele determina quais são as dependências que que essa sua aplicação Python, esse seu serviço, esse seu microserviço Python ele vai ter. No caso ali, esse meu serviço depende do Flask na versão 1.02 e Redis 2.10.6. Então essas são as dependências com as suas versões, tá ok? Muito bem, então aqui agora, a gente já viu essa parte aqui da aplicação, que não entra muito no Docker Compose, mas só para matar a curiosidade de vocês. E aqui na parte do Compose, propriamente dito, vamos ver aqui o que esse cara tem. Então ele tem aqui primeiro ele tem aqui eu tenho aqui meus serviços, né? Então aqui eu tenho meu primeiro serviço, que é uma aplicação, tenho aqui meu build, certo? O meu context, que aqui ele vai buscar tudo que está lá na minha pasta app, certo? Ele depende de um serviço chamado Redis. Ele tem aqui uma variável de ambiente que é a Redis host, no caso aqui ele vai passar o nome Redis, beleza? A porta que ele vai passar para esse serviço é a 5000, ok? E aqui eu tenho o meu serviço Redis propriamente dito, que é um serviço que a imagem dele é do tipo Redis 3.2 Alpine, então, ou seja, um container que ele vai criar é com base nessa imagem, e o volume dele que ele passa, né, para o Redis Data vai ser aqui uma pasta data lá dentro dele, certo? E aqui o volume que ele tem é o Redis.data, Redis underline data é o que a gente vai mapear aqui internamente, beleza? Então, dito isso, deixa eu sair esse cara. A gente vai aqui agora fazer o Docker Compose, né? A gente vai executar o Docker propriamente dito, certo? Então, para executar o Docker Compose, antes de a gente entrar no Docker Compose, vamos ver o Docker lá do nosso aplicativo do Python. Então, cat, deixa eu dar uma VI aqui melhor, vim app Dockerfile. Então, aqui no Dockerfile, o que ele faz? From Python 3.6.3, então, ou seja, essa minha imagem descende desse Python aqui, dessa imagem que a gente tem aqui, e aí todo o seu comportamento base. A variável de ambiente padrão bind port é 5000, Redis host é localhost e o Redis port é 6379. Aqui ele copia esse meu arquivo requirements para dentro do meu /requirements dentro dessa imagem. Ele executa o comando pip install -r requirements. O pip é o cara que instala as dependências no Python, certo? Ele copia aqui o meu código fonte, né, o app.py, que é o Python, né, para dentro dessa pasta aqui também /app.py. Ele faz o expose desse bind port, ele vai expor a porta 5000,
E o comando que ele vai executar no final é python/app.py. Então ele vai executar ali nosso aplicativo Python, certo? Nosso microserviço Python no caso. Bom, então a gente tem que instalar aqui para essa versão do Docker. Eu não tenho aqui o Docker Compose. Então eu tenho que instalar meu Docker Compose, né, por fora mesmo. Daria para instalar com Python e tudo mais, mas eu vou instalar aqui. Vamos pegar aqui o nosso um aqui no Google. Então é bem fácil a instalação. Você pode vir aqui no Google, Docker Compose, install Ubuntu 18.04, que é esse que a gente está utilizando, ok? Então ele já tem aqui, ó, eu recomendo vir sempre na documentação oficial. Então tá aqui, certo? Então aqui para fazer a instalação no Linux, então ele pede para você executar esse comando aqui com sudo, né? Vou copiar aquele todo, Ctrl C. O que ele pede depois disso? Ele pede só para dar ali a permissão. E depois ali, acredito que é a parte de criação do link simbólico. Então vamos aqui executar esses dois comandos aqui para ver se tudo está ok. Então vamos lá. Então eu vou colar aquele meu comando lá, paste. Então ele vai fazer o crawl, né, fazer o download. E aqui agora tem outro passo na documentação, que era esse aqui, que era dar aqui o chmod, você dá permissão para esse nosso arquivo. Então Ctrl C, vamos lá no nosso console aqui e vou colar esse cara. Beleza. Então se eu vier aqui agora, então Docker Compose, certo? Então o meu comando já está instalado aqui, o Docker Compose. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Vou chamar aqui o meu Docker Compose App, certo? Que é o que vai subir vai pegar o meu arquivo Docker Compose, certo? E ele vai subir ali todos os containers que estão descritos ali no meu Docker Compose, como se fosse um orquestrador. Atente a essa palavra orquestrador, porque a gente vai ainda falar um pouquinho sobre isso um pouco mais lá na frente, tá ok? Então Docker Compose App, então ele está ali, ó, chamando todos os caras, criando ali os containers, certo? Então ele está ali, ó, gerou uma imagem lá do meu microserviço Python, né? Está aqui executando. Observe que nesse passo aqui no momento a gente não gerou imagem, a gente não precisou fazer o Docker Build para gerar imagem nem nada, né? Porque realmente eu queria mostrar aí um pouco do dinamismo que existe dentro do Docker Compose, certo? Vou esperar um pouquinho ali, 37:43. Eu devo estar aqui, está fazendo o download dessa imagem. No caso a imagem Python versão tag, no caso ali 3.6.3. Vamos lá, está acabando. E tudo está no ar, certo? Então, se tudo deu certo, aqui não tem, então ele subiu tanto o Redis, como você pode ver aqui, ó, nesse meu log aqui em amarelo, e ele subiu também meu app1, que é o meu microserviço, certo? Ele diz que está rodando aqui nesse IP, mas eu acredito que eu consigo fazer o bind para o localhost aqui nesse caso, porque esse aqui é um IP, se não me engano, da rede interna do Docker. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, certo? Eu vou copiar, só para ter aquele cara ali, copy, vou lá para o meu navegador, vou aqui tirar essa minha aqui, então vou aqui direto, http localhost 2.5000 barra, então esse serviço aqui chamou o Redis, né? Então ele chamou uma vez, 2, 3, 4, 5, certo? Poderia pegar esse meu serviço aqui, ó, copiar esse cara aqui, vou aqui para o meu console, só para você ver isso aqui numa nova new tab. Então eu posso chamar isso aqui com um curl -i e passar aqui no endereço lá, http://localhost
localhost 5000, certo? Então o load from Redis ele foi chamado já 6 vezes, certo? Bom, então sabe o que é o mais interessante que você pode ver, ó? Por exemplo, nessa minha máquina aqui, nessa VM, nessa máquina virtual aqui, onde tem o Ubuntu rodando, onde a gente está rodando o Docker, não tem Python instalado. Isso daqui é um Python, ele não tem instalado. Então, via Docker, eu estou rodando um serviço em Python, certo? Sem ter que mudar nada na minha estrutura do meu host inicial, ok? Bom, então essa aqui é a primeira parte, a parte mais simples aqui do Docker Compose, certo? E a gente vai na sequência aqui melhorar um pouco esse exemplo, vai deixar aqui um pouco mais rico para você entender um pouco mais essa questão de orquestração, né? E algumas ideias, e aí você vai entender o porquê surgiu um cara chamado Kubernetes, o porquê que esse cara também se tornou tão popular no mercado e assim por diante, beleza? Então a gente já se vê aí na sequência.